Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre ata notarial. Eu dividi esse encontro em duas aulas de 1 hora e, bom, sem mais delongas, gostaria primeiro de me apresentar a vocês. Meu nome é Jonas Matias Fagundes. Eu hoje atuo como tabelião de notas e protestos no interior de São Paulo e deixo aqui o meu contato no LinkedIn, caso queiram enviar uma mensagem, fique à vontade. Primeiramente, o que é que a gente vai abordar nessa aula? Uma breve introdução, falar um pouquinho do histórico e da base legal, bem como falar da ata notarial, que é esse instrumento jurídico que tem crescido muito na sua utilização, principalmente aí como meio de prova as novidades legislativas que vêm cada vez mais utilizando a ata notarial com esse fim probatório e para instruir procedimentos extrajudiciais perante os serviços de notas e registro. Depois faremos uma comparação entre ata e escritura, pois, segundo a doutrina, só há dois tipos essenciais de atos notariais, que são as atas e as escrituras. Em seguida, vamos abordar os objetos e as espécies, e, por fim, vamos falar de atas especiais que estão previstas agora na legislação, que são as atas de uso capião, de adjudicação, de arrematação e de implemento ou frustração de condições. Bem, como que surge a ata no seu conceito tradicional? Nasce com uma descrição circunstanciada de fatos que o tabelião presencia, um instrumento probatório valioso. É um meio de prova e uma forma de antecipar a prova, de fixar um fato potencialmente gravoso e registrar fatos para fazer prova perante as cortes. Agora, esse conceito tradicional tem sido cada vez mais vulnerado pelas novas aplicações da ata, pois nessas, como a gente vai ver posteriormente, há verdadeira emissão de juízo de valor, uma qualificação notarial e prudencial feita pelo tabelião, que não apenas se limita a mais relatar fatos presenciados com seus sentidos, mas sim estabelecer uma qualificação jurídica própria de uma atividade dessa natureza. E como que surge a ata? A ata está atrelada com a origem do próprio notariado, né? A doutrina considera que o escriba egípcio era um protótipo de tabelião, né? Porque ele não detinha ainda a fé pública própria dos notários e nem exercia propriamente uma qualificação jurídica, uma formalização de vontade das partes, mas ele redigia declarações que eram feitas a ele. E o cerne, né, o embrião do tabelião, portanto, surge como um redator que observava e narrava uma situação. Sob essa perspectiva, a ata foi o primeiro instrumento do tabelião, né, um embrião da atividade. Nasce meramente redatora, colhedora de fatos, despida da solenidade da fé pública, feita fora dos livros notariais. Essa é outra característica que distingue a atividade do escriba. E carecendo da força probatória dos instrumentos públicos. E quando que surge provavelmente, né, segundo a doutrina, a fé pública, que introduzindo rapidamente o que é a fé pública, é um atributo atribuído por lei, né, um atributo concedido por lei a determinado agente, no caso aqui os tabeliães, que faz presumir a veracidade
e a autenticidade dos atos que são por eles lavrados. E quando surge essa fé pública, portanto, diz a doutrina que é com o Código Justiniano, né? Porque ali ele menciona expressamente a causa e os efeitos dos atos notariais. E ainda nessa ideia de histórico, há importantes atas, né, da nossa história, atas relacionadas ao descobrimento das Américas. Temos em 1492 a ata de Rodrigo de Escobedo, que era um notário, né, ali funcionando para Cristóvão Colombo. E ele atua como um documento reconhecido para atribuir a titularidade de terras aos descobridores, né? Uma justificação do direito dominial da coroa. O que relata a doutrina? Que quando os descobridores desciam em terra desconhecida, o notário os acompanhava e narrava aos nativos o que estava acontecendo, questionando se concordavam com tudo aquilo. Por motivos óbvios, não havia a resposta, e isso era consignado em ata, que constituía esse documento legal para atribuir a titularidade das terras aos descobridores, né? A justificação do direito dominial por parte do reino. Contínuo, o notário notificava os índios presentes que eles acabavam de se tornar, de se converter em súditos de suas majestades, os reis católicos. Portanto, a ata também relatava essa inquirição e notificação dos nativos para constituir esse título dominial. Já a carta de Pero Vaz de Caminha, né, no descobrimento do Brasil, a doutrina diverge se seria exatamente uma ata, porque, primeiro, o Caminha não era tabelião, diferente do Rodrigo de Escobedo. Ele mesmo e seus contemporâneos não consideravam aquele documento como uma ata, a sua carta como uma ata, e ele não observou as formalidades, as solenidades exigidas pelo ordenamento da época para lavratura de um ato notarial. Ainda assim, há quem considere uma ata histórica. E a ata ganhou também notoriedade com alguns casos midiáticos. Aqui eu trago alguns exemplos. O caso da Luísa Brunet, em que relata-se que a Luísa descreveu que foi necessário, depois dessa agressão, repousar por 40 dias. E o que o advogado da defesa fez foi uma ata notarial para demonstrar que ela trabalhou nesses dias, inclusive na rede de televisão para a qual ela prestava serviço, e isso seria condizente, contraditório com seu depoimento. Já os crimes, né, cibernéticos, em especial as queixas, crimes por injúria racial praticados na internet, existe uma possibilidade pouco reconhecida das pessoas e que é procurar um cartório e pedir um funcionário que acesse e constate a prática criminosa, né? Isso é muito importante porque as publicações na internet têm um caráter transitório, a qualquer momento podem ser removidas e prejudicar a eventual prova do delito cometido. Aqui, esse caso do jogador de futebol, foi utilizada a ata notarial para ir até o hotel em que ele estava hospedado e fazer o registro de que ali eram servidas essas bebidas com chá de coca e folha de coca na composição.
Isso foi feito, essa ata por tabelião e juntado ao processo perante a FIFA para sua defesa. E o último exemplo que eu trago é o do ex-presidente Lula, em que determinados recibos que eram utilizados ali para consubstanciar práticas ilícitas do ex-presidente apresentavam inconsistências. Então, foi utilizada a ata notarial para fazer uma prova pré-constituída de exame daqueles recibos, demonstrando que ali haviam datas inexistentes, erros de digitação, dentre outras características que tornavam muito frágeis aquelas provas contra, especificamente aquelas provas contra o ex-presidente. Bem, agora vamos falar da base legal e normativa, né? Onde está prevista a ata notarial hoje em dia. Ela já era prevista implicitamente no Código de 73, quando previa que o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença. Aqui já estaria um dispositivo legal que autoriza a lavratura da ata pelo tabelião para fazer prova dos fatos que ele presencia. E quando foi introduzida realmente no direito positivo foi pela Lei 8.935, que é o Estatuto dos Notários e Registradores. Aqui a lei prevê expressamente que é um dos atos que compete com exclusividade aos tabeliães a lavratura de atos notariais. Posteriormente, já no Código de Processo Civil, a ata notarial ganha uma definição legal, pois o Estatuto do Notário e Registrador só se limitou a definir que era um ato de competência do tabelião, sem dizer o que é a ata. Já o CPC vem e traz a definição de que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Então vejam que já é uma previsão bem moderna que prevê a inclusão de imagem e sons, né, na ata notarial. E isso aqui vai ser regulamentado pelas normas de cada estado, pois a atividade notarial e registral ela é fiscalizada e regulamentada pelos estados, de modo que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, há uma previsão de que ou a imagem deve constar impressa no próprio livro de notas, ou ela deve ser descrita pormenorizadamente, sendo que, nesse caso, é possível arquivá-la nos acervos da serventia para posterior consulta, mas ela não integra o ato. Isso é importante deixar claro. O som é a mesma coisa, ele pode ser transcrito no livro da ata e ser guardado no arquivo digital para posterior consulta, mas da mesma forma sem integrar o ato. E é interessante essa disposição do Código de Processo Civil porque a ata ganhou uma posição de destaque. Ela já aparece logo como a primeira das provas em espécie, antes mesmo do depoimento pessoal, o que revela a sua importância dada pelo legislador. E outras previsões, né, como eu mencionei, há as normas estaduais de cada unidade da federação. Aqui no estado de São Paulo, o documento normativo se chama Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo.
A ata notarial ela é tratada ali no capítulo 16, que é o tabelionato de notas, entre os itens 138 e 141. Já a LRP é a Lei de Registros Públicos, Lei 6.015 de 1973, e ali nós temos duas atas em espécie, que são a ata de uso capião e a ata de adjudicação. E, por fim, o Código Nacional de Normas, que seria o correspondente às normas de serviço, só que em âmbito nacional, prevê também essas duas atas da Lei 6.015 e pormenoriza os seus detalhes para fins de aplicação pelos notários. Então, vou falar um pouquinho de ata notarial no processo. Né? Aqui eu gostaria de falar de ata notarial como meio de prova, falar de especificidade, quando essa prova consiste em confissão e depoimento, e falar um pouquinho do que seria essa fé pública, né? Qual é o seu alcance, como ela poderia ser combatida ou não. Bem, por que a ata notarial ganhou essa posição de destaque no próprio CPC? O que nós verificamos é que a ata é especialmente útil quando estamos diante de situações que requerem agilidade, né? Porque muitas vezes obter uma produção antecipada de prova é, um procedimento que não conta com a mesma agilidade. Aqui no cartório, uma pessoa pode chegar e solicitar minha diligência na mesma hora. Eu estando disponível ou um escrevente autorizado, podemos já sair e constatar determinado fato que está acontecendo e que a pessoa deseja registrar. Esse é especialmente relevante nessas ocorrências no meio cibernético, como eu mencionei anteriormente, que podem ser deliberadamente retirados do ar a qualquer instante, né? Isso é incompatível com todo o trâmite processual que é necessário para atuar perante um juiz. Diga-se já de largada a necessidade de contratar um advogado, pois a gente não pode, em regra, se dirigir diretamente aos juízes. E a ata notarial, portanto, é essa prova pré-constituída, tá? Criada fora do juízo, né? Ou mesmo durante o processo, ainda que ela seja sujeita posteriormente ao contraditório. Porque, claro, aqui o tabelião só está narrando e registrando fatos presenciados por ele sem haver impugnação da outra parte, perante a qual essa prova vai ser utilizada. E essa prova tem uma natureza documental, né? Com um conteúdo eminentemente testemunhal. Tá? E o que é esse testemunho da ata? É um testemunho qualificado, porque esse testemunho feito pelo tabelião é imparcial. Ele é a serviço da verdade, não necessariamente da parte que te solicitou. O tabelião não vai escrever o que a parte quer que você escreva, mas ele vai escrever o que ele constatou a pedido do solicitante. E o que pode ser objeto de ata? É amplo, tá, pessoal? É tudo que pode ser capturado pelos sentidos humanos. Então, o tabelião pode ser instado a constatar um barulho de música alta, um cheiro forte, uma comida ruim, né? Uma superfície escorregadia, determinado ato, como a gente vai ver mais à frente, um ato ilícito que está sendo praticado por alguém, né? Presenciar se determinada pessoa está ocupando um determinado imóvel, se está presente em algum lugar.
Sendo que, além de ser imparcial, essa, essa narração não pode emitir qualquer juízo de valor sobre aquilo que se atesta. Assim, juízos técnicos ou científicos não podem fazer parte do ato. Por quê? Porque o notário, ainda que ele tenha formação na área específica, ele naquele momento ele não está atuando como técnico. Então, ele não pode valorar, né, o ocorrido. Ele só vai descrever com os seus sentidos. E em que abrangência? A do homem médio. Tá? Quando o fato escapar à compreensão do homem médio, o tabelião deve sugerir ao solicitante da ata a presença de um especialista. E aí sim, o especialista vai poder fazer suas aferições, sua qualificação, e isso vai ser devidamente relatado pelo tabelião na ata. E especificamente quanto à confissão e depoimento, né? Aqui é importante ter claro, né, que o próprio Código de Processo Civil prevê que a confissão pode ser extrajudicial, né? E ela consiste no fato da parte admitir a verdade, de fato contrário ao seu interesse favorável à do adversário. Portanto, a confissão pode ser feita perante o tabelião, registrado em ata, e esse fato vai ser devidamente apreciado pelo juiz com o valor dessa prova de confissão, que a gente sabe que, a depender do contexto, ela não é suficiente, deve ser corroborada por outros fatores, especialmente no âmbito penal. E aqui também é importante ressaltar que o próprio Código também prevê a possibilidade de confissão feita por representante. E essa procuração, né, deve ser dada a um mandatário com poderes especiais e deve ser, para ser utilizada aqui numa ata notarial, deve ser feita por meio de procuração pública que especifique meticulosamente os limites da confissão. Já o depoimento da parte só pode ser judicial. Por quê? Porque o tabelião ele não interroga as partes, ele não tem competência para fazer um interrogatório. Isso é uma atribuição exclusiva do juiz. O que é feito perante o tabelião são declarações, né, que serão futuramente livremente apreciadas pelo juiz. Trata-se, assim, de uma prova testemunhal que pode ser produzida por ata notarial de presença e declaração, e que esse testemunho lançado no livro de notas não transmuda a natureza dessa prova, ela continuaria sendo uma prova testemunhal e não uma prova documental, sendo que o juiz vai apreciar livremente essa prova. Esse depoimento, na verdade não, esse testemunho perante o tabelião pode ser direcionado por perguntas, por exemplo, elaboradas pelo advogado. Tá? Pode comparecer o advogado que está ali assistindo a parte que tem interesse na ata e lhe fazer perguntas ao que serão respondidas, e isso tudo será consignado em ata para posterior apreciação do juiz e eventual contraditório que seja necessário. E o que é o objeto, então, dessa ata de declaração de testemunha? O que é que ela faz prova? Né? E a própria confissão também. Ela prova que aquela pessoa identificada no ato esteve presente no cartório ou no local em que foi feita a diligência. Ela prova a qualificação, porque o tabelião ele fez a identificação dos documentos e das declarações
das partes, sobre seu estado civil, profissão, endereço. Ele vai sim atestar capacidade, o tabelião tem fé pública para atestar a capacidade das partes com quem ele lidar e a autenticidade da declaração. Ou seja, aquelas declarações são presumidas feitas pelo declarante consignado na ata. E o que não está abrangido, né, pela ata? O que ela não prova? Tá? Aqui até me perdoem, aqui faltou o que ela não prova. Ela não prova a E a prova da autenticidade das declarações significa que elas foram feitas como escritas e que o autor as reconhece como suas. E que cuidados temos que ter com essa ata de depoimento de testemunha ou de confissão? Devemos ter que essas declarações podem tanto ser feitas de forma voluntária como mencionei anteriormente, provocadas pelo seu assistente ou até por um terceiro. E o tabelião deve ter especial cuidado com a incapacidade, com questão de impedimento de testemunhas, ou seja, pegar como testemunha um amigo íntimo da parte interessada no eventual futuro processo não vai ter valor, né? Da mesma forma, impedimento, suspensão, sigilo profissional, isso aqui não vai, o tabelião não poderia admitir que alguém que tenha o sigilo imposto pela lei revele coisas que não poderia, né? E a questão da autoincriminação também, isso deve ser terminantemente evitado pelo tabelião. E a acariação pode ser feita por meio de ata. Agora vamos falar um pouco do que é a fé pública. Primeiro, como já foi mencionado, a fé pública é essa presunção de veracidade e autenticidade que especialmente os servidores públicos e os agentes delegados têm atribuído por lei. Tá? E qual a relevância da fé pública? É que para se negar a fé pública é necessário um processo judicial. Não é simples, né? E essa autenticidade que a gente fala da abrangida pela fé pública, ela se expressa em duas dimensões, né? Uma dimensão material, que diz respeito à veracidade das informações, do conteúdo do ato, distinguir o que é autêntico do que é uma declaração de um particular, e a autenticidade documental, que diz respeito exatamente aos aspectos formais de constituição e existência. Veja que aqui o conceito é um pouco distinto do direito penal, né? Porque lá a gente fala em falsidade material quando ela ocorre sobre o documento em si e falsidade ideológica quando trata do conteúdo, né? Aqui a gente está falando não de falsidade, mas de autenticidade material e documental. Tá? E o que é abrangido pela fé pública? Temos tanto a autoria do documento, quanto a autoria das declarações, quanto ao momento, local e forma que foram declaradas e a verdade de que aqueles fatos narrados ocorreram. Isso se presume verdadeiro. É claro que essa presunção é relativa. Ela pode ser atacada,
mas, de novo, apenas por declaração em juízo, como a gente vai ver os artigos, inclusive, do Código de Processo Civil. Agora, essa fé pública, ela não abrange o quê? A veracidade das próprias declarações. Veja, ela abrange a veracidade de que as declarações ocorreram, mas não de que elas são verdadeiras. Nem, muito menos, o comportamento, a correção do comportamento das pessoas que estão sendo objeto da ata notarial. Isso não legitima o que elas estão falando ou fazendo. E aqui demonstra-se a importância da fé pública frente à fé de um documento particular. Tá? Porque o que é que diz o Código de Processo Civil no artigo 427? Ele diz que cessa a fé pública, a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Ou seja, apenas decretada judicialmente sua falsidade. Já no artigo seguinte, o Código diz que quando é impugnada a autenticidade do instrumento particular, ele vai perder sua fé, vai cessar a fé do documento particular, enquanto não for provada a veracidade. Percebe que aqui o ônus da prova daquele que tem um documento particular impugnado quanto à sua autenticidade é do que produziu o documento, como diz o próprio artigo seguinte do Código Civil, artigo 429, ele fala o seguinte: incumbe o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que arguir. E se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento. Esse segundo item não vale para o documento público, tá? Porque, nesse caso, impugnar a autenticidade do documento público tem que ser provado por aquele que alega, já que aqui há a presunção da fé pública. Então, assim, só esse assunto é bem complicado, né, de veracidade versus autenticidade. Então, eu queria só passar uma pequena distinção. Na presunção de veracidade, o ônus da prova é daquele que suscita a falsidade. Isso é tanto para o documento público quanto particular. Já a presunção de autenticidade, há uma distinção. Quando o documento é particular, ele perde a fé quando impugnada a autenticidade, cabendo o ônus da prova àquele que produziu o documento. Já o documento com fé pública, ele é autêntico, ele é presumidamente autêntico. Então, aqui há uma verdadeira inversão do ônus da prova. Aquele que impugna a autenticidade de um documento público deve provar o alegado. Em resumo, a prova de falsidade ou vício formal compete à parte que contesta a verdade ou autenticidade do documento público. Bom, pessoal, a doutrina diz que essencialmente são dois atos notariais, dois tipos de atos notariais que existem. São as atas e as escrituras. Então, nesse momento, eu queria fazer aqui a distinção, nesses 7 pontos, do que diferencia as atas das escrituras. Primeiramente, queria lembrar que lá a Lei 8.935, o Estatuto dos Notários e Registradores, prevê que é de competência exclusiva do tabelião lavrar escrituras
e lavrar atas notariais, tá? Então, em incisos diferentes do artigo 7º, esses dois atos. Portanto, eles não se confundem. Em seguida, quer dizer, na verdade, um artigo anterior, a lei diz quais são as funções do notário. E diz o inciso 1, que é formalizar juridicamente a vontade das partes. E o inciso 2 menciona que é redigindo os instrumentos adequados. E o inciso 3 fala em autenticar fatos. E aqui também nós vemos uma divisão onde se encaixa a escritura e a ata. A ata é o autenticar fatos, enquanto a escritura é formalizar juridicamente a vontade das partes. Então, vindo para o nosso slide, nós temos que o objeto da ata são os fatos, enquanto o objeto da escritura é a manifestação de vontade. Enquanto a finalidade da ata é registrar fatos para proteção e prevenção de direitos, as escrituras visam a constituição, modificação, extinção e transmissão de direitos. Enquanto a ata tem uma natureza autenticatória, a escritura tem uma natureza constitutiva obrigacional. O tabelião tem uma atitude passiva na ata, eminentemente passiva, tá, pessoal? Claro que em alguns momentos há uma eventual provocação do tabelião durante o ato, mas a essência do ato é se manter numa posição passiva e apenas relatar o que está sendo observado ou sentido com os seus sentidos. Já na escritura, não. A postura é ativa. Até para poder qualificar adequadamente a vontade das partes e instrumentalizar o ato, o tabelião tem que questionar, tem que entender o que as partes querem, tem que sugerir a solução mais adequada. Nada disso se aplica à ata notarial. Enquanto a ata é bem comum que ela seja fracionada, por exemplo, podendo fazer constatações em diversos locais, se deslocando no tempo e no espaço, e isso vai ser consignado em ata, no dia tal, na hora tal, no local tal, constatei isso, isso. Isso pode se prolongar ao longo do tempo. A escritura ela é orientada por um princípio da unitariedade do ato. Tá? O ato notarial da escritura ele é uno. Isso quer dizer que ela é lida, as partes concordam e todos assinam ela num determinado momento. Não há fracionamento, tá? Mas é importante já deixar registrado aqui que existe uma exceção à unidade do ato, que é a possibilidade das partes, ou algumas das partes, assinarem um ato posteriormente, num prazo, aqui no estado de São Paulo, de 30 dias. Tá? Ainda vai ser um ato válido e eficaz se essa assinatura ocorrer posteriormente. O objeto na ata pode ser ilícito, tá, pessoal? Até porque essa é uma das principais finalidades dessas atas de constatação, especificamente na internet, né? Mas o que o tabelião não pode fazer é ele praticar um ato ilícito. Ele pode observar alguém fazendo uma coisa ilícita, né? O que ele não pode é provocar e também não pode ser enquadrado naquela situação em que ele deveria agir para evitar um resultado ilícito, tá? Isso tem que ter muito cuidado. Mas, principalmente, ver crimes que foram praticados na internet, relatar esses problemas de abuso infantil, de pornografia infantil, isso pode ser relatado em ata, há até previsão
nas normas de serviço quanto à questão de sigilo e do dever do tabelião enviar esses acontecimentos para a autoridade policial e para o Ministério Público. Já a escritura não. A escritura não tem possibilidade de instrumentalizar ato ilícito. Tá? Não pode ser objeto de jeito nenhum. E a gente é regido pelo princípio da legalidade e da busca da eficiência, da eficácia dos atos. Aqui, atos ilícitos lavrados em escritura tornam o ato ineficaz e essa contraria um dos princípios da atividade notarial e registral. Por fim, um elemento distintivo é que a assinatura das partes, como a gente vai ver numa ata, seja do solicitante ou daqueles que prestaram declarações durante a realização da ata, é importante ter para dar segurança, mas não é um requisito essencial, tá? Se apenas o tabelião assina a ata, ela vai continuar sendo válida e eficaz. Já na escritura, não, é um elemento essencial. Se não houver a integridade das assinaturas até nesse prazo que eu mencionei de 30 dias, o ato vai ser declarado incompleto e não vai poder produzir efeitos, tá? Uma discussão teórica muito interessante é quanto à ata de declaração, quando comparada à ata, à escritura declaratória. Quando a parte vem ao cartório apenas para fazer puramente declarações, discute-se na doutrina se o ato que deveria ser lavrado, tecnicamente falando, seria uma escritura declaratória ou uma ata de declaração. E, basicamente, há três correntes. Tá? Uma que entende que quando há qualquer tipo de declaração, deve ser feita por escritura pública, declaratória. Tá? Essa corrente não admite incluir numa ata notarial eventuais declarações que possam surgir. Indicam, inclusive, que se isso acontecer, deve ser lavrada uma escritura em apartado. Então, o tabelião vai, na ata, só registrar os fatos, tá? Só vai narrar fatos, e, em paralelo, vai ter que elaborar uma escritura para conter essas declarações que foram feitas. Uma segunda corrente, ela não é tão rigorosa, né? E admite que, se for iniciada uma ata e houver declarações, é possível consigná-las na ata, mas se a parte vem só puramente para fazer declarações, deveria ser feito por ata. Já a terceira corrente avalia se há naquelas declarações um negócio jurídico, um efeito jurídico obrigacional. Nesse caso, deve ser feita uma escritura pública. Caso contrário, deveria ser feita uma ata. Tá? Essa terceira corrente é aquela que pega um conceito mais literal, tá? Dos atos praticados pelo tabelião. O que é um elemento, pessoal? Um elemento aqui. O elemento diferenciador na verdade, é a qualificação jurídica, tá? Por quê? Porque na prática, né, até pelo pouco uso que a ata teve ao longo do tempo, nós temos que os tabeliões se acostumaram a lavrar sempre escrituras públicas de declaração, tá? E não atas notariais. E, assim, o que vale hoje é distinguir a qualificação jurídica da declaração. Quando o tabelião ele apenas transcreve o que é declarado perante si,
estaremos diante de uma ata, né? Quando ele transcreve uma declaração sobre algum fato que o requerente presenciou ou teve conhecimento por interposta pessoa e tem por finalidade fazer a prova. O tabelião, nesse caso, ele não qualifica, ele apenas transcreve. Já quando o tabelião ele faz a qualificação jurídica, ou como diz a lei, ele formaliza juridicamente a declaração, aqui há uma qualificação jurídica e tem por finalidade a obtenção de efeito jurídico decorrente da lei. E aí estaremos diante de escritura. Então, por isso que a gente vai falar em escritura pública declaratória de união estável. Porque apesar da união estável ser um fato, aqui o tabelião não transcreve simplesmente o que o casal, né, os conviventes, vêm dizer que convivem há determinado tempo, com o intuito de formar família. Ele vai qualificar juridicamente, vai formalizar nos termos legais, jurídicos, da forma mais adequada para estabelecer aquele instrumento que vai ser probatório, ainda assim, e não constitutivo, porque, novamente, a união estável já se constituiu pela convivência pública duradoura, né, e contínua, com o intuito de constituir família, mas vai ser um importante instrumento probatório, porque aquele convivente que quiser dizer que não convivia, vai ter que provar a falsidade das suas declarações naquele momento da escritura pública. E outros exemplos, a autorização de viagem, a escritura de dependência econômica e a própria escritura de compromisso são outros exemplos. Aqui eu trago, por fim, finalmente, o conceito de ata notarial e não vamos reinventar a roda, trouxe dois autores clássicos, tá? Que é o Leonardo Brandelli, que diz que a ata notarial é um instrumento público através do qual o notário capta por seus sentidos uma determinada situação, um determinado fato, e o traslada para seus livros de notas ou para outro documento. Já Paulo Geiger diz que a ata é um instrumento público pelo tabelião, um preposto autorizado, a pedido da pessoa interessada, constata fielmente os fatos, as coisas, as pessoas ou situações para comprovar a sua existência ou o seu estado. Bom, o que pode ser objeto de uma ata notarial? Como falado anteriormente, o objeto é muito amplo e ele pode tratar de coisas, por exemplo, como o Código de Processo Civil fala que a existência ou modo de existir de fatos podem ser atestados por meio de ata notarial. E pode ser feita a atestação não só da existência, do modo de existir de uma coisa, mas também da posse, de quem essa coisa está em posse. Pode ser feita uma exibição e descrição, tanto das características quanto o estado dessa coisa, ou a própria destruição, perecimento de uma coisa. Quanto aos documentos, como a gente vai ver mais tarde, nas espécies de atos notariais, o próprio reconhecimento de firma e autenticação de cópia são espécies de atos notariais, porque o tabelião ele exerce um juízo restrito de identificação, né, de correspondência entre assinaturas e entre cópias, mas é um juízo de valor muito restrito. A essência do ato é narrar o fato de que aquela assinatura corresponde com o que está nos seus cartões, no seu acervo da serventia, ou de que aquela cópia corresponde ao original. Ainda pode ser feita uma verificação de poderes de pessoa jurídica, de representação de pessoa jurídica,
pode ser atestada a posse de um documento por determinada pessoa, ou pode ser atestada até a negatória de uma posição de assinatura. Quanto a pessoas, pode ser feita a identificação de pessoas, né, porque também, de novo, é um juízo estrito de qualificação. Pode ser atestada a existência de uma pessoa, é algo comum aqui a ata de fé de vida, né, ou atestado de vida, especialmente úteis perante a Previdência, para provar que aquela pessoa ainda está viva e deve receber os benefícios. E o estado ou circunstância de uma pessoa ou a presença em determinado local. E quanto a atos, as atas podem descrever determinados atos, narrando e autenticando atos do solicitante, bem como respostas a pessoas indicadas por eles. Por exemplo, é possível narrar a entrega de um objeto, e a própria intimação do protesto é uma espécie de ata notarial que tem por objeto um ato praticado a pedido do apresentante, no caso de um título de crédito ou documento de dívida. E queria fazer só uma importante distinção, tá? Quanto à questão do que é importante não confundir a ação narrada pela ata notarial com o conteúdo da ação, com ou sem declaração de vontade, que produz efeito jurídico por outros instrumentos. Por exemplo, a ata notarial de uma reunião de sócios, pode ser que no meio daquela reunião um sócio declare que vai ceder suas cotas a outro. Um outro exemplo, né? Posso ser chamado para fazer uma ata notarial de um contrato verbal. Em um caso ou no outro, embora haja ali um negócio jurídico, o tabelião, naquele caso, ele está atuando como mero observador do ocorrido e narrador das vontades, não as recepcionando, pois não são endereçadas a ele. Aí é que está a diferença. Quando o tabelião está lavrando uma escritura, as declarações são feitas para ele, de que determinada parte quer ceder suas cotas ou de que determinado contrato está sendo formalizado. Mas quando ele é instado a fazer uma ata notarial, não. As declarações não são dirigidas a ele. Por isso, ele não está recepcionando. Tá? Então, voltando aqui para o slide, é importante que esteja bem consolidado esse entendimento, tá? De que na ata se observa e se narra. Na escritura, nós recepcionamos e formalizamos as declarações que são feitas perante nós. Aqui, novamente, eu já mencionei o reconhecimento e autenticação de cópia, porque eles são atos específicos de competência exclusiva do tabelião de notas, lá da Lei 8935, mas eles não deixam de ser uma ata notarial. E da mesma forma a carta de sentença. Essa aqui não tem previsão na Lei 8935, mas tem previsão nas normas de serviço, tanto judiciais quanto extrajudiciais. O que é essa carta de sentença notarial? Tá? Ela é constituída de cópias autenticadas de páginas do processo e que são colocadas entre duas folhas de segurança em que se certifica que
qual é o objeto daquelas cópias, de que processo elas foram retiradas, quantas páginas tem e qual é o número do processo e a finalidade da extração daquela carta de sentença. Tá? Então, essa certidão do... Primeiro, por que não é uma simples certidão? Porque essas cópias não são extraídas do acervo notarial. Elas são extraídas do processo judicial. Então, não é uma certidão. E, ao mesmo tempo, não é uma mera cópia autenticada. É um ato próprio, uma carta de sentença, mas que é qualificada também como ato notarial. Bom, só relembrar esse ponto da questão da assinatura, tá, pessoal? Porque a assinatura não é um requisito de validade ou eficácia, mas é importante que seja posta na ata notarial. Por quê? Né? Porque ela vai conciliar o pedido com a autenticação fática realizada pelo tabelião, bem como vai rechaçar vícios no pedido de constatação, como citra, ultra ou extra petita. A recusa de assinatura é uma situação excepcional. Tá? Normalmente acontece quando o solicitante queria que determinado fato fosse narrado ao seu modo de ver e não àquilo que realmente aconteceu e que foi constatado pelo tabelião. Nesse caso, o ato ainda vai ser encerrado, tá? E vai ser devido à questão dos emolumentos. Agora, quando esse ato, a desistência no meio do ato, aí é possível sim cobrar só o valor de 1/3 dos emolumentos, tá? É uma regra da lei de emolumentos para atos incompletos, sem culpa do tabelião, mas qualquer pessoa que participou da ata pode solicitar sua lavratura, tá? Isso é um fator importante. Né? Pessoas presentes à constatação possuem legitimidade e podem comparecer e solicitar a lavratura da ata notarial. Para encerrar esse primeiro bloco de 1 hora, eu queria falar rapidamente das espécies de ata. Tá? As atas notariais têm diversas classificações doutrinárias. Essas aqui são as principais, trazidas pelo tabelião Paulo Geiger, tá? Um dos principais autores que trata das atas notariais. No final eu vou apresentar as obras que eu utilizei para basear essa aula. E, basicamente, ata de notoriedade são fatos de amplo conhecimento, tá? Mas que precisam ser consignados em ata, tá? Para se produzir adequadamente e formalizar juridicamente aquela prova. As atas de presença e declaração são aquelas em que a parte comparece ao cartório, né, e faz determinada declaração na presença do tabelião, ainda que haja apresentação de determinada coisa ou documento que deva ser consignado em ata. Já a diligência externa, como o próprio nome diz, é permitido, tá, ao tabelião se deslocar dentro do município para o qual recebeu a delegação e nesse espaço territorial ele pode fazer a constatação. Alguma divergência doutrinária existe quando o fato a ser constatado acaba necessitando do deslocamento do tabelião para a área fora do município. O que prevalece o entendimento é de que ele pode
se deslocar para poder finalizar o ato. Existe um entendimento ainda que ele deveria, se já sabe anteriormente, né, contactar o tabelião do outro município para participar e integrar o ato também. A ata de notificação é diferente da notificação do registro de títulos e documentos. Tá? Esse serviço do RTD consiste no registro de um determinado documento, tá? Então é um ato de registro, e a pedido do solicitante de serviço, o registrador notifica as partes ou terceiros a respeito daquele documento. A ata de notificação não tem essa parte, essa dinâmica registral. Apenas o solicitante pede que o tabelião compareça perante alguém e declare algo a seu pedido. A diferença é que na ata de notificação o tabelião pode e deve registrar o que eventualmente aconteceu nessa diligência. Tá? Qual foi a resposta da parte. Inclusive, ele pode, já a pedido do solicitante, requisitar ou, na verdade, requerer alguma resposta específica, alguma conduta, coisa que não tem o RTD. Então, veja, tem dinâmicas diferentes e próprias de cada notificação, a realizada pelo tabelião via ata e a realizada pelo registrador de títulos e documentos. Essa aqui esclarece, o próprio nome esclarece, é aquela que realmente é feita em consulta aos sítios eletrônicos, e aqui é importante que seja consignada exatamente o minuto e até o segundo em que foi feita a constatação, de que máquina foi feito, através de que rede, de que provedor de internet. Quanto mais detalhes é menor, para evitar eventual impugnação. E subsanação são as famosas atas retificativas, em que o tabelião pode corrigir atos notariais quando há erros que são constatáveis da própria documentação. Por exemplo, erros de grafia, de erro na transposição de documentos, erros que não exigem nova declaração das partes, podem ser corrigidos por meio de ata. E essa ata vai integrar o ato a ser levado a produzir efeitos, por exemplo, perante o registro de imóveis. E, por fim, vamos falar das atas em espécie, começando pela ata de uso capião, mas vou deixar isso para o nosso próximo bloco. Até já.